Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da nossa live de oração devocional, de estarmos aqui em comunhão, orando um pelos outros e também recebendo uma palavra de edificação da nossa fé, de estarmos mais próximos do Senhor. Eu falo que, como em João 1 diz que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. A palavra de Deus é a presença materializada do nosso Deus na terra. E por isso nós precisamos sermos nutridos dele de forma concreta nessa terra, é abrindo a sua palavra. Quando nós abrimos o livro da vida, o manual da vida, as escrituras, nós estamos de encontro com o nosso Deus. Ele está aqui, vivo, nos fortalecendo, nos edificando, nutrindo a nossa alma, o nosso espírito, trazendo esperança, direção, resposta. E é isso que é a nossa live todos os dias nesse YouTube. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreva, compartilha, comenta aqui como cada live tem tocado a tua alma, o teu espírito, como tem trazido direção para você nesse novo tempo, para a gente continuar e entendermos que estamos no caminho certo. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar e entregar, Senhor, essa live nas tuas mãos, porque é o projeto que nasceu no teu coração, Pai, e que nós queremos te honrar, te glorificar, porque sem ti nada podemos fazer, nada podemos ser. O Senhor nos dá sopro de vida todos os dias, o Senhor nos sustenta, nos ampara, nos conforta, nos levanta a cada dia para cumprir o teu plano e o teu propósito. Senhor, e eu creio que hoje é mais um episódio extraordinário de vitória, de bênçãos, de mover dos céus, de um convencimento, Pai, do Espírito Santo de Deus sobre a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Que a tua palavra nos enraize, nos faça frutificar, florescer, enraizar, porque através da tua palavra somos curados, somos libertos, somos renovados, todo o cativeiro é quebrado, as nossas escamas dos olhos são retiradas e nós possamos entender com visão espiritual, porque somos seres espirituais, Pai, para termos todas as armas, todas as estratégias, todos os recursos para avançarmos, para prosperarmos, para prevalecermos na tua presença, no teu chamado, no teu propósito, no teu plano, no teu querer, porque quando entregamos a nossa vida a ti, Pai, não somos mais nós, mas Cristo vive em nós. É o teu querer que domina, que controla, que rege, que nos conduz a cada dia. E nós agimos por fé. Tem dia que temos entendimento, tem dia que não temos entendimento e vamos assim mesmo. Porque nós nos movemos pelo que cremos e cremos num Deus vivo e poderoso que nos dá vida, que nos dá conforto, que nos blinda de todo o mal, que nos guarda de toda opressão. Pai, nos levanta como servos, como os filhos, como os herdeiros e cordeiros em Cristo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Senhor, cada um que está aqui ouvindo, vendo essa live, Pai, toca de forma diferente, Espírito Santo. Toca, Senhor, na mente, na alma, no físico, traz renovo, traz refrigério, traz bálsamo, traz cura. Traz, Senhor, um entendimento novo da Tua palavra, Pai, que nós possamos ser edificados e tocados nesse dia de hoje, para que possamos cumprir a agenda dos céus esse dia de hoje. E ninguém vai impedir. Toda força contrária, toda obra contrária, seja repreendida, anulada e cancelado pelo sangue poderoso de Jesus. E hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de bênçãos, hoje é um dia das portas dos céus abertas sobre aquele que crê, sobre aquele que quebranta, sobre aquele que busca, sobre aquele que honra a Deus. E mais um dia o teu nome vai ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está em Isaías, capítulo 66, é o último capítulo do livro de Isaías, um dos maiores profetas da história, que realmente foi o primeiro que anunciou a vinda do Messias, do Salvador, do Redentor que veio nos dar a verdadeira salvação, a verdadeira vitória na nossa vida. Foi o grande profeta Isaías. Então, esse livro eu tenho muito apreço, porque fala muito ao meu coração, um grande profeta temente ao Senhor, que trazia palavras
diretas do trono da graça, para avivar o povo, para exortar o povo, para trazer um entendimento novo. E esse último capítulo, ele é muito poderoso, que eu vou começar no versículo 9 do capítulo 66 e eu vou até o versículo 20. Então, do 9 ao 20, vamos ler aqui com o coração aberto, porque o Senhor vai fazer algo novo aqui entre nós nessa live. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração. E os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e abominação e o rato juntamente, serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Chegou um tempo que não dá mais para ficar do jeito que estamos. Se queremos servir ao Senhor, se queremos realmente entregar nossa vida a Deus, Deus tem olhado, Deus tem visto de perto a intenção do nosso coração. O que nós queremos fazer para o Senhor? Se nós queremos apenas sermos abençoados para fazermos o que quisermos, não debaixo de uma palavra, de um temor, mas porque queremos algo em troca. Esse tempo é o tempo que Deus descortina os verdadeiros interesses da nossa alma sobre falar de Deus, sobre viver o que é Deus na palavra. E quando ele fala ao povo de Israel, principalmente a Jerusalém, que é um tempo de regozijar, é um tempo de se alegrar, é um tempo de olhar os seus feitos, porque serão fartos da mão de Deus, do consolo, do amparo, da bênção, do livramento, da misericórdia, estendendo a sua paz, estendendo um tempo de refrigério, como uma mãe que consola, diz ele. O seu coração se alegrará.
Porque aquilo que você fez no oculto, no secreto, não em público, se rendendo aos pés do Senhor, sendo caluniado, injustiçado, difamado, mas sempre buscando a presença de Deus. Sabe qual é o grande segredo que Deus honra um filho, uma filha escolhida? É aquele que mesmo diante da perseguição, mesmo diante da guerra, mesmo diante dando tudo errado, não desiste de Deus. Não se revolta com Deus, continua na posição, continua fazendo aquele que chamou para fazer. Isso é receber a honra de Deus. Porque uns vão falar que você é bobo, que você é trouxa, que você tem que entregar na mesma moeda. Se te feriram, fere também. Se falaram de ti, fale também. Se fecharam a porta, feche também. E esse é o maior engano da nossa carne. É melhor ser chamado de bobo, de trouxa e ir para o céu, do que ser o espertalhão e ir para o inferno. Quando Jesus disse que dá a outra face, é exatamente entender que nós vamos fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Quando te caluniarem, a justiça de Deus já pairou, já reinou sobre essa situação. Mas nós não podemos deixar que a flecha, a seta inimiga de alguma perseguição contra a nossa vida se torne uma ponte para a maldição, uma ponte para impedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E quando Deus ele diz, eu vou te consolar, agora é tempo de se alegrar. Sabe por quê? Chegou a hora de que o silêncio se tornará público. A honra se tornará pública. Deus vai entrar em ação nessa causa. Deus vai colocar um basta nos adversários que têm te perseguido. Qual é o inimigo da tua vida? É a tua casa? É o teu trabalho? É o teu esposo? É o ministério? Sempre tem uma luta tentando te parar, tentando te entristecer, te desanimar, querer fazer você desistir. Mas hoje Deus coloca um ponto final e coloca paz, coloca sustento, coloca consolo, coloca afago e até os seus ossos se fortalecerão. Olha só, Deus está falando que, sabe aquele desânimo que você já está cansado de sofrer ataque de um lado e do outro, mesmo fazendo para o Senhor? Hoje Ele te levanta. Hoje Ele te fortalece, não só a tua alma, teu espírito, mas o teu corpo, os teus ossos. E Ele está indignamente já farto dos seus inimigos. E o que Ele vai fazer? Vai entrar com ira, furor, fogo, repreensão em chamas de fogo. Vai ter gente que vai ter que ver o Deus que você serve. O Senhor entrará em juízo. O Senhor vai passear pela terra nessa semana. O Senhor vai ver, o Senhor vai entrar em ação. Tem gente que vai ter que ver e pedir socorro para Deus, porque vai chegar numa situação que ninguém vai ser solução para ele. Só Deus que tem a chave da resposta e da solução na vida de alguém. E esse alguém é quem te persegue. Olha só essa palavra, os mortos do Senhor serão multiplicados. Essa palavra é tanto no figurado quanto no literal. Mortos em morte que desce a sepultura, porque a ira de Deus chega e acabou o tempo. Como também os mortos que terão que morrer para Cristo, se render aos pés do Senhor. O Senhor, Ele tem visto, tem contemplado as lágrimas, tristezas, tudo aquilo que você tem carregado, que está insuportável. Mas Ele entra na tua vida hoje. Ele traz refrigério, bálsamo. E olha só o que o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, os teus pensamentos. Eu te darei um sinal. Se você passar desse sinal, eu vou te enviar entre as nações. Eu vou te fazer grande, eu vou te levantar. Eu vou te trazer suprimento, socorro.
provisão, estratégia, recurso. Vou abrir as portas. Mas se você não vê o sinal, você vai junto com aqueles que são tocados pela ira, pelo fogo da exortação de Deus. Sabe o que essa palavra quer dizer? Precisamos de mais temor. Sabe a palavra do tremor? O que treme é uma expressão com o conceito de temor real. Quando nós trememos é porque nós sentimos medo de algo. E o temor não é só reverência com Deus, é medo mesmo. Medo de ser castigado, medo da ira de Deus entrar na nossa casa, medo de talvez no grande dia Deus não reconhecer a nossa vida como servo, serva de Deus. Medo do grande dia o Senhor disser, você falhou. Eu tentei te avisar, mas você não enxergava. Eu tentei te falar, eu te dei sinais, mas você estava distante da minha presença. Essa palavra é para temermos ao Senhor. A vinda de Jesus está anunciada, está próxima. Os céus mudam de cor, as mudanças climáticas anunciam a vida de Cristo. A lua muda de cor, é eclipse que vai chegar em tal dia. E os astros vão aparecer, sabe por quê? Porque o sobrenatural anuncia a vinda do Messias. Estamos no maior tempo de urgência das nossas vidas. É um tempo que não dá para pensar. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou falar que igreja e o pastor não tem mais tempo para picuinha, não tem mais tempo para essa situação. Acabou, o relógio já virou. Ou a gente entende que nós temos que temer a Deus e a mais ninguém, ou a gente perdeu o time, ou a gente perdeu o tempo. Ó, já passou. E a gente ficou. Porque essa palavra está dizendo exatamente isso. Eu vou dar um sinal, eu vou entrar com a minha ira, eu vou entrar com o meu furor, eu vou descer com fogo na terra. Mas aquele que está na posição, na obediência, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, vai ser livrado. Aquele que não tiver, foi junto. E para quê? Galgou tanto, perseverou tanto, fez tanto, mas perdeu no último minuto. Olha só, no versículo 18 ele fala assim, os que escaparem serão reunidos pelo Senhor e enviados às nações. Você está entendendo que o tempo que nós estamos vivendo, não ache que você está na presença, cuide-se para que não caia, a palavra diz. Tem gente achando que já está salvo, não está. Tem gente achando que está fazendo a obra, mas está perdendo a casa. Perdeu de novo. Os que escaparem, nós precisamos todos os dias escapar. Nós precisamos todos os dias renunciar nossa vida para Deus. Nós precisamos todos os dias pedir perdão, nos arrepender, porque tem coisas que a gente acha que o nosso próprio entendimento está dando certo. Talvez a gente esteja até na contramão de Deus e fazendo aquilo que está tudo errado. E aí nós não vamos escapar. Não é porque eu estou aqui falando da palavra que eu já estou garantida. Não, eu preciso de escapar. Eu também preciso de escapar do furor de Deus, da ira de Deus. Por isso que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, porque sem a misericórdia dele, nós já teríamos sido consumidos. Não estaríamos mais aqui. A misericórdia de Deus faz todos os dias ele olhar e dar uma chance. Filho, mais um dia. Filho, mais um ano de vida para ti. Filho, olha só, eu tô te livrando desse assalto, eu tô te livrando dessa morte, eu tô livrando dessa falência, eu tô te livrando dessa enfermidade que pode tomar o teu ser e te arrancar a vida. Deus tem falado, Deus tem feito, mas nós precisamos nos rasgar diante do Senhor, ouvir o que Ele nos quer, o que Ele pede nesse tempo, nesse dia. Nós estamos aqui, Senhor, e nós entendemos que não há tempo mais para nada. É fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É cuidar da nossa casa, é cuidar da nossa família, é cuidar dos nossos, é cumprir a obra, é liberar perdão, é perdoar, é deixar as pendências, Pai, é fechar as brechas. Oh, Senhor,
Nos toca com muito temor e tremor, Pai. Que em todo tempo nós entendamos, Pai, que os dias são maus. E se não nos voltarmos para Ti, seremos consumidos. Mas que o Senhor entra agora, tocando no nosso ser, Pai, e trazendo posicionamento, trazendo coragem, ousadia para cumprir o Teu plano. Chega, disse-me disse, deixa de picuinha, deixa de situação desfavorável, é tempo de perdoar, é tempo de liberar perdão, é tempo de pedir perdão, é tempo de arrependimento. Obra sem arrependimento não é obra, é conveniência, é recompensa disfarçada. E hoje o Senhor nos traz cura nesse dia de hoje. Pai, nos abençoa, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por encher da Tua glória. Obrigada, Senhor, por nos trazer no centro da Tua vontade. Obrigada, Senhor, por nos trazer, Senhor, arrependimento. Oh, Senhor, nós pedimos perdão nesse dia. Nós nos arrependemos, ó meu Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Nós nos rasgamos diante do Teu altar, porque não somos nada. Somos vaso de barro nas mãos do oleiro. Somos, Senhor, sim, do pó. Viemos do pó e vamos para o pó. Oh, meu Pai, nosso Senhor nos deu uma oportunidade de vida, da vida eterna, da salvação. Obrigada, meu Pai, por não desistir de nós, por não desistir mesmo dos pecados, mesmo das nossas falhas, mesmo do nosso orgulho, mesmo da nossa arrogância. O Senhor nos ama como somos, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, nos entregamos e louvamos a Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos ser, nada podemos fazer. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu amparo, obrigada pelo que Tu és, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, que dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Comenta, compartilha e que Deus possa nos dar graça todos os dias. Amém? Deus te abençoe.